Jonathan Stranger e Mr. Norrell, por Susana Clark. Tradução José Antônio Arantes. Editora Companhia das Letras. Em memória de meu irmão, Paul Frederick Gunn Clark, 1961 a 2000. Volume 1. Mr. Norrell. Ele quase nunca falava de magia. Quando falava, era como uma aula de história e ninguém tinha paciência para ouvi-lo. A Biblioteca de Heathfield, outono de 1806 a janeiro de 1807. Alguns anos atrás, na cidade de York, existia uma sociedade de magos. Eles se reuniam na terceira quarta-feira de cada mês e liam ensaios longos e enfadonhos sobre a história da magia inglesa. Eram magos cavalheiros, ou seja, nunca fizeram mal a ninguém por meio da magia, nem por meio dela jamais fizeram algum bem. De fato, para falar a verdade, nenhum deles nunca recorreu ao menor encantamento, nem por meio da magia jamais fez uma bolha de árvore tremular, nunca alterou o curso de uma partícula de pó ou mudou um só fio de cabelo na cabeça de alguém. Porém, feita essa pequena ressalva, os magos tinham a reputação de ser os cavalheiros mais sábios e mais mágicos do condado de York. Referindo-se à profissão, um grande mago afirmou que os que a exercem, abre aspas, devem se esforçar e dar tratos à bola para aprender alguma coisa, mas entre eles a desavença é sempre muito natural, fecha aspas. Primeira nota. E os magos de York comprovaram a verdade disso ao longo de muitos anos. No outono de 1806, acolheram um novo membro, um cavalheiro de nome John Segundos. Na primeira reunião de que participou, Mr. Segundos se levantou e proferiu um discurso ante a sociedade. Começou por congratular os cavalheiros pela história notável que tinham. Enumerou os muitos magos e historiadores renomados que em diferentes períodos pertenceram à sociedade de York. Deu a entender que saber da existência de tal sociedade foi um grande estímulo para ir até York. Os magos do norte, lembrou ele ao público, sempre haviam sido mais respeitados do que os do sul. Mr. Segundos disse que estudara magia durante anos a fio e conhecia a história de todos os grandes magos do passado. Lera as novas publicações sobre o assunto e até fizera uma modesta contribuição para a proliferação delas, mas recentemente começara a se perguntar por que os grandes feitos de magia sobre os quais lera permaneciam nas páginas do livro que escrevera e já não eram vistos nas ruas nem noticiados nos jornais. Mr. Segundos disse que gostaria de saber por que os magos modernos não eram capazes de praticar a magia sobre a qual escreviam. Em resumo, desejava saber por que não se fazia mais magia na Inglaterra. Era a pergunta mais banal do mundo. Era a pergunta que cedo ou tarde qualquer criança no reino faria à governanta, ao professor ou aos pais. Entretanto, os cultos integrantes da sociedade de York não gostaram nem um pouco de ouvi-la, porque estavam tão incapacitados para respondê-la quanto qualquer outra pessoa. O presidente da sociedade de York, cujo nome era Dr. Foxcastle, dirigiu-se a John Segundos e explicou que aquela era uma pergunta equivocada. Supõe que o mago tem uma espécie de dever de praticar a magia, o que, é claro, é um disparate. Creio que o senhor não sugeriria que a tarefa do botânico fosse criar mais flores, ou que o astrônomo devesse reorganizar as estrelas. O mago, meu senhor, estuda magia praticada há muito tempo atrás. Por que esperar dele mais do que isso? Um cavalheiro idoso de olhos azuis apagados e roupas de cores também apagadas, chamado Hart ou Hunt,
Mr. Segundos não entendeu bem o nome. Disse apagadamente que não tinha a menor importância a expectativa em torno do que um mago deve fazer. Um cavalheiro não devia praticar magia, mas era o que os magos de rua simulavam fazer para tirar os centavos das crianças. A magia, no sentido prático, estava degradada. Tinha associações vulgares. Era amiga íntima de rostos barbudos, ciganos e ladrões de domicílios, do frequentador de lugares imundos com cortinas amarelas encardidas. Não, não. Um cavalheiro não tinha de praticar magia. Um cavalheiro podia estudar a história da magia, nada mais nobre, mas não tinha de praticar magia alguma. O cavalheiro idoso olhou para Mr. Segundos com olhos apagados e paternais, e disse que esperava que Mr. Segundos não tivesse recorrido a encantamentos. Mr. Segundos corou. Mas a célebre máxima dos magos se revelou verdadeira. Dois magos, no caso o Dr. Foxcastle e Mr. Hunt ou Hart, não conseguiam conciliar os argumentos opostos de dois outros magos. Vários cavalheiros começaram a perceber que tinham a mesma opinião que Mr. Segundos e que nenhuma outra pergunta concernente a todo o conhecimento da magia teria maior importância. Entre os partidários de Mr. Segundos, o principal era um cavalheiro de nome Honeyfoot, um sujeito cordial e simpático de 55 anos, faces rosadas e cabelo grisalho. Dado que a discussão ficou mais acalorada e o Dr. Foxcastle falava com Mr. Segundos com mais sarcasmo, Mr. Honeyfoot dirigiu-se a Mr. Segundos várias vezes, sussurrando frases comportadoras como: Senhor, não lhes dê atenção, sou da mesma opinião. O senhor tem toda a razão, não se deixe esmorecer e... Tocou no ponto. Sim, senhor, tocou mesmo. A falta da pergunta certa é que antes nos tolhia. Agora que está aqui, faremos grandes coisas. Palavras tão gentis assim não deixaram de encontrar um ouvinte agradecido em John Segundos, cujo abalo lhe transparecia na fisionomia. Creio ter sido desagradável, sussurrou para Honeyfoot. Não era minha intenção. Esperava a opinião favorável destes cavalheiros. A princípio, Mr. Segundo se sentiu inclinado ao desânimo, mas uma explosão particularmente maldosa do Dr. Foxcastle despertou nele uma leve indignação. Este cavalheiro, disse o Dr. Foxcastle, cravando os olhos frios em Mr. Segundos, parece convencido de que devemos compartilhar o destino infeliz da Sociedade dos Magos de Manchester. Mr. Segundos baixou a cabeça na direção de Mr. Honeyfoot e disse: Não pensei que os magos do condado de York fossem tão obstinados. Se não existem amigos da magia no condado de York, onde os encontrarei? A gentileza de Mr. Honeyfoot com Mr. Segundos não terminou nessa noite. Ele convidou Mr. Segundos a ir à casa da família em High Petergate para um bom jantar em companhia de Mistress Honeyfoot e das 3 lindas filhas. O que Mr. Segundos, um cavalheiro solteiro e não rico, aceitou com prazer. Após o jantar, Miss Honeyfoot tocou o piano forte e Miss Jane cantou em italiano. No dia seguinte, Mistress Honeyfoot disse ao marido que John Segundos era precisamente como um cavalheiro deveria ser, mas receava que não se beneficiaria com isso, pois não estava na moda ser modesto, comedido e bondoso. Os dois cavalheiros logo ficaram íntimos. Em pouco tempo, Mr. Segundos começou a passar 2 ou 3 horas. Em pouco tempo, Mr. Segundos começou a passar 2 ou 3 de cada 7 noites na casa de High Petergate. Numa ocasião, a presença de um grande grupo de jovens levou naturalmente à realização de um baile. Tudo era agradabilíssimo, mas quase sempre Mr. Honeyfoot e Mr. Segundos escapuliam para conversar sobre o que de fato lhes interessava. Por que não se fazia mais magia na Inglaterra? Contudo, por mais que conversassem, com frequência até às 2 ou 3 da manhã, estavam bem longe de uma resposta. Isso, porém, talvez não importasse, pois todos os tipos de magos, antiquários e estudiosos vinham fazendo a mesma pergunta havia bem mais de 200 anos.
Mr. Honeyfoot era um cavalheiro alto, sorridente, alegre, cheio de energia, que gostava de estar sempre fazendo planejar ou planejando alguma coisa, raras vezes se perguntando se a coisa tinha propósito. A atual tarefa lembrou-lhe os grandes magos medievais. Segunda nota: que, sempre que tinham um problema aparentemente difícil para resolver, viajavam a cavalo por um ano e um dia, tendo como guias um ou dois criados mágicos, e ao fim desse período nunca deixavam de encontrar a solução. Mr. Honeyfoot disse a Mr. Segundos que, em sua opinião, o melhor que poderiam fazer era seguir o exemplo desses grandes homens, alguns dos quais tinham ido às regiões mais remotas da Inglaterra, Escócia e Irlanda, onde a magia era mais forte, enquanto outros haviam se retirado completamente deste mundo, e hoje em dia ninguém sabia ao certo onde foram parar ou o que fizeram quando lá chegaram. Mr. Honeyfoot não propunha irem tão longe, com efeito não desejava ir longe de modo algum, porque era inverno e as estradas estavam péssimas. Entretanto, estava persuadido de que deveriam ir a algum lugar e consultar alguém. Disse a Mr. Segundos que achava que ambos estavam ficando rançosos. A vantagem de uma opinião diferente seria imensa. Nenhum destino, porém, nenhum objetivo se apresentava. Mr. Honeyfoot estava desesperançado. Foi então que se lembrou de outro mago. Alguns anos antes, a sociedade de York ouvira boatos de que existia um outro mago no condado de York. Esse cavalheiro vivia numa região bastante remota do interior, onde, dizia-se, passava os dias e as noites estudando textos de magia raros em sua excelente biblioteca particular. Tendo descoberto o nome de mais um mago e onde encontrá-lo, o Dr. Foxcastle escreveu-lhe uma carta cortês na qual o convidava a participar da sociedade de York. O outro mago respondeu que se sentia muito honrado, mas que lamentava muito. Estava impossibilitado por causa da longa distância entre York e Heartfield Abbey. O outro mago respondeu que se sentia muito honrado, mas que lamentava muito. Estava impossibilitado por causa da longa distância entre York e Heartfield Abbey, das estradas ruins, do trabalho que de modo algum poderia abandonar e assim por diante. Todos os magos de York examinaram a carta e manifestaram dúvida de que alguém com uma caligrafia tão miúda fosse um mago razoável. Depois, sentindo um ligeiro pesar pela excelente biblioteca que jamais veriam, afastaram o mago do pensamento. Mas Mr. Honeyfoot disse a Mr. Segundos que, diante da importância da pergunta, abre aspas, por que não se faz mais magia na Inglaterra, fecha aspas, seria um grande erro da parte deles desconsiderar qualquer oportunidade. Como saber? Talvez valesse a pena ouvir a opinião do outro mago. Foi então que Mr. Honeyfoot escreveu uma carta em que sugeria que ele e Mr. Segundos teriam prazer em visitar o outro mago na terceira terça-feira depois do Natal, às 2:30 da tarde. Pronto chegou uma resposta. Mr. Honeyfoot, com a afabilidade e a camaradagem habituais, mandou chamar sem demora Mr. Segundos e lhe mostrou a carta. Com sua caligrafia miúda, o outro mago escrevera que teria grande prazer em conhecê-los. Isso bastou. Mr. Honeyfoot ficou satisfeitíssimo. Mr. Honeyfoot ficou satisfeitíssimo. Com sua caligrafia miúda, o outro mago escrevera que teria grande prazer em conhecê-los. Isso bastou. Mr. Honeyfoot ficou satisfeitíssimo e foi correndo informar Waters, o cocheiro, de quando ele seria necessário. Mr. Segundos ficou sozinho na sala com a carta na mão. Confesso que me sinto um tanto incapaz de entender o motivo de uma honra assim tão súbita. É quase inconcebível que os magos de York, com toda a boa sorte da companhia mútua e o incalculável benefício da sabedoria comum, tenham a necessidade de consultar um estudioso solitário como eu.
Havia um toque de sarcasmo sutil na carta. O missivista parecia zombar de Mr. Honeyfoot a cada palavra. Mr. Segundos ficou satisfeito ao concluir que Mr. Honeyfoot mal o percebera, do contrário não teria ido falar com Waters com tanta euforia. Era uma carta tão hostil que Mr. Segundo sentiu-se dissipar todo o desejo de visitar o outro mago. Bem, não obstante, pensou, devo ir, porque Mr. Honeyfoot o deseja, e o que afinal poderá suceder de pior? Vamos visitá-lo, ficar desapontados e pronto. Uma tempestade precedeu o dia da visita. A chuva criara poças compridas e irregulares nos campos castanhos e sem vegetação. Telhados molhados pareciam espelhos de prata. Telhados molhados pareciam espelhos de pedra, e a diligência de Mr. Honeyfoot percorreu um mundo que continha uma porção muito maior de céu cinza gélido e uma porção muito menor de chão firme e confortador do que o habitual. Desde a primeira noite, Mr. Segundos tinha a intenção de perguntar a Mr. Honeyfoot a respeito da sociedade culta dos magos de Manchester que o Dr. Foxcastle mencionara. Perguntava agora. Essa sociedade foi fundada não muito tempo atrás, disse Mr. Honeyfoot. Seus membros eram clérigos da classe mais pobre, ex-comerciantes respeitáveis, boticários, advogados, donos de moinhos, aposentados com alguma noção de latim e assim por diante. Pessoas que se poderiam qualificar de quase cavalheiros. Creio que o Dr. Foxcastle ficou satisfeito quando se dispersaram. Ele não acha que pessoas dessa classe devam se tornar magos, mas saiba que entre eles havia vários homens inteligentes. Começaram, assim como o senhor, com o objetivo de trazer a prática da magia de volta ao mundo. Eram homens práticos e pretendiam aplicar a magia aos princípios da razão e da ciência, como fizeram com as artes manufatureiras. Denominaram-na taumaturgia racional. Como não deu resultados, desanimaram. Bem, não se pode culpá-los por isso, mas deixaram que a desilusão os metesse em todo tipo de dificuldades. Começaram a achar que no mundo não existe e jamais existiu magia. Afirmaram que os magos áureos eram todos impostores ou se tinham deixado enganar, e que o Rei Corvo é uma invenção dos ingleses do norte para protegê-los da tirania do sul. Sendo eles mesmos do norte, tinham uma certa afinidade com isso. Os argumentos que apresentavam eram muito engenhosos. Esqueceu-me agora como explicavam a existência do reino encantado. Dispersaram-se, como lhe disse, e um deles, que se não me engano se chamava Aubrey, pretendia escrever sobre tudo isso e publicar, mas quando chegou o momento, uma espécie de melancolia permanente se apoderou dele e não foi capaz de encontrar estímulo suficiente para começar. Pobre cavalheiro, disse Mr. Segundos. Talvez seja a época. Não vivemos numa época para magia ou conhecimento, não é mesmo? Comerciantes prosperam, marinheiros, políticos, mas não magos. Nosso tempo passou. Refletiu um pouco. 3 anos atrás, quando estive em Londres, conheci um mago de rua, um andarilho de caráter duvidoso, com uma estranha deformação. O homem me persuadiu a pagar uma elevada soma de dinheiro em troca da promessa de que me revelaria um grande segredo. Quando lhe entreguei o dinheiro, disse-me que um dia 2 magos restituiriam a magia à Inglaterra. Embora não acredite nem um pouco em profecias, foi pensando no que ele disse que resolvi descobrir a verdade sobre o nosso declínio. Não é estranho? Tem toda a razão. As profecias são uma grande tolice, ponderou Mr. Honeyfoot rindo. Em seguida, como se assaltado por um pensamento, acrescentou. Somos 2 magos, Honeyfoot e Segundos, disse, testando as palavras como se imaginasse de que forma apareceriam nos jornais e nos livros de história. Honeyfoot e Segundos. Soa muito bem. Mr. Segundos meneou a cabeça. O sujeito conhecia a minha profissão e era de esperar que quisesse me fazer crer que eu era um dos 2 homens, mas no fim me falou, muito francamente, que não seria eu. No início tive a impressão de que não estava seguro disso. Havia algo a ver comigo. Ele me pediu que escrevesse meu nome e eu o examinou durante um bom tempo. Creio que não percebeu que não teria como arrancar mais dinheiro do senhor, comentou Mr. Honeyfoot. Hartfield Abbey ficava a uns 20 quilômetros a noroeste de York. A antiguidade estava só no nome.
Lá existia uma abadia, mas muito tempo atrás. A casa atual fora construída na época da rainha Ana. Era muito bonita, quadrada, de aparência sólida, num belo parque cheio de árvores úmidas e de aspecto fantasmagórico. O dia estava ficando um tanto nevoado. Um rio, chamado Hurt, atravessava o parque e uma bela ponte de aparência clássica passava sobre ele. O outro mago, chamado Norrell, estava no vestíbulo para receber os visitantes. Era miúdo, tal como sua caligrafia, e a voz, ao lhe dar as boas-vindas a Heartfield, soou muito suave, como se ele não tivesse o hábito de expressar os pensamentos em voz alta. Mr. Honeyfoot, que era um pouco surdo, não ouviu o que ele disse. Meu senhor, estou ficando velho. Seja paciente comigo. Mr. Norrell conduziu as visitas a uma elegante sala em cuja lareira ardia um fogo confortador. Não havia uma só vela acesa. Duas janelas magníficas deixavam entrar luz o suficiente, se bem que uma luz cinzenta e nada animadora. Contudo, ocorreu a Mr. Segundos que haveria uma segunda lareira acesa, ou velas em algum lugar da sala, de forma que ele não parava de se virar na cadeira para olhar em volta e ver onde estavam. Mas nada semelhante havia, talvez só um espelho ou um relógio antigo. Mr. Norrell disse que lera o relato de Mr. Segundos sobre os êxitos dos criados mágicos de Martin Pale, terceira nota. Uma obra louvável, mas o senhor esqueceu o mestre Fellow. Mas o senhor esqueceu o mestre Fellow Thought, um espírito menor, claro, cuja utilidade para o Dr. Pale era inquestionável. Nota 4. Mas sem Fellow Thought, a breve história dele ficaria incompleta. Seguiu-se um silêncio. Refere-se a um espírito encantador chamado Fellow Thought? Perguntou Mr. Segundos. Quero dizer, nunca ouvi falar dessa criatura neste ou em qualquer outro mundo. Mr. Norrell sorriu pela primeira vez, mas uma espécie de sorriso interior. Claro, replicou. Esqueceu-me. Está tudo na história de Hogarth e Pickle, de como eles lidaram com o mestre Fellowthought, obra que o senhor provavelmente não leu. Eu o felicito porque formavam uma dupla detestável, mais criminosos do que magos. Quanto menos soubermos sobre eles, melhor. Ah, meu senhor! Exclamou Mr. Honeyfoot, achando que Mr. Norrell se referia a um dos livros que possuía. Ouvimos coisas inacreditáveis sobre sua biblioteca. Todos os magos do condado de York foram vitimados pela inveja quando souberam da quantidade de livros que o senhor possui. Não diga, exclamou Mr. Norrell, impassível. O senhor me surpreende. Não fazia ideia de que meus interesses fossem tão conhecidos. Deve ter sido Thorogood, disse pensativo, mencionando o nome de um homem que vendia livros e objetos raros no pequeno mercado de York. Childermas me avisou várias vezes que Thorogood é indiscreto. Mr. Honeyfoot não entendeu bem. Se ele tivesse uma tal quantidade de livros sobre magia, adoraria falar deles. Adoraria que o elogiassem por eles, que o admirassem, mas não acreditava que Mr. Norrell não fosse assim. Portanto, com a intenção de ser gentil e deixar Mr. Norrell à vontade, porque achava que o cavalheiro era tímido, persistiu. O senhor se importa se eu expressasse o desejo de vermos sua excelente biblioteca? Mr. Segundos estava certo de que Norrell se recusaria, mas em vez disso, Mr. Norrell os fitou um pouco. Tinha olhos azuis pequenos e parecia espreitar os visitantes de algum lugar secreto dentro de si, e em seguida, quase com cortesia, cedeu ao pedido de Mr. Honeyfoot. Mr. Honeyfoot não entendeu bem. Se ele tivesse uma tal quantidade de livros sobre magia, adoraria falar deles, adoraria que o elogiassem por eles, que o admirassem. Não acreditava que Mr. Norrell não fosse assim. Portanto, com a intenção de ser gentil e deixar Mr. Norrell à vontade,
porque achava que o cavalheiro era tímido, persistiu. O senhor se importaria se eu expressasse o desejo de vermos sua excelente biblioteca? Mr. Segundos estava certo de que Norrell se recusaria, mas em vez disso, Mr. Norrell os fitou um pouco. Tinha olhos azuis pequenos e parecia espreitar os visitantes de algum lugar secreto de si. E em seguida, quase com cortesia, cedeu ao pedido de Mr. Honeyfoot. Mr. Honeyfoot foi todo gratidão, feliz ao se convencer de que satisfizera Mr. Norrell tanto como a si mesmo. Mr. Norrell conduziu os dois cavalheiros por um corredor bastante comum, pensou Mr. Segundos. As paredes e o piso revestidos de madeira de carvalho bem polida, cheirando a cera de abelha. Depois havia uma escada, ou talvez só 3 ou 4 degraus, e, adiante, outro corredor onde o ar era um pouco mais frio e o piso feito da boa pedra de York. Tudo sem características especiais. Ou será que o segundo corredor vinha antes da escada ou dos degraus? Ou será que nem existia uma escada? Mr. Segundos era o tipo de cavalheiro que sempre consegue dizer se está diante do norte ou do sul, do leste ou do oeste. Não se tratava de um talento do qual sentisse um orgulho especial. Para ele era tão natural quanto saber que a cabeça ainda estava no pescoço. Mas a casa de Mr. Norrell esse dom desapareceu, mas na casa de Mr. Norrell esse dom desapareceu. Mais tarde, jamais conseguira reproduzir a sequência de corredores e cômodos pelos quais foram conduzidos, nem sequer calcular quanto tempo demoraram para chegar à biblioteca. Tampouco seria capaz de distinguir a direção. Parecia-lhe que Mr. Norrell descobrira algum tipo de quinto ponto da bússola. Nem leste, nem sul, nem oeste, nem norte, mas algo bem diferente. E essa era a direção para a qual os conduzia. Mr. Honeyfoot, de sua parte, não parecia notar nada de estranho. A biblioteca era talvez um pouco menor do que a sala de visitas que tinham acabado de deixar. Havia um excelente fogo na lareira e tudo era conforto e quietude. Contudo, também ali a luz parecia não se harmonizar com as 3 janelas altas de 12 vidraças, de sorte que, mais uma vez, Mr. Segundo se viu perturbado pela persistente sensação de que haveria outras velas, outras janelas ou outra lareira que proporcionassem luz. As janelas existentes davam vista para uma enorme vastidão de sombria chuva inglesa, de forma que Mr. Segundos não conseguia ver a paisagem nem perceber em que parte da casa se achavam. O cômodo não estava vazio. Sentado a uma mesa estava um homem, que se levantou quando eles entraram e a quem Mr. Norrell brevemente apresentou como Childermas, seu procurador. Não era necessário alguém dizer a magos como Mr. Honeyfoot e Mr. Segundos que o proprietário prezava a biblioteca de Heartfield Abbey acima de todos os seus outros bens. E não se surpreenderam ao descobrir que Mr. Norrell concebera um lindo porta-joias para abrigar sua menina dos olhos. As estantes de livros que forravam as paredes do cômodo eram de madeira inglesa e se assemelhavam a arcos góticos entalhados. Havia entalhes de folhas, folhas secas e torcidas, como se o artista tivesse pretendido representar o outono. Entalhes de raízes e ramos entrelaçados, entalhes de bagas e eras, tudo muito bem feito, mas a maravilha das estantes nada significava perto da maravilha dos livros. A primeira coisa que um estudante de magia aprende é que existem livros sobre magia e livros de magia. A segunda coisa é que num bom livreiro se pode adquirir um exemplar perfeitamente respeitável dos primeiros livros mencionados por 2 ou 3 guinéus, enquanto o preço dos segundos livros é superior ao dos rubis. Quinta nota. Considerava-se muito boa, quase extraordinária, a biblioteca da Sociedade de York. Entre os muitos volumes havia 5 obras escritas entre 1550 e 1700 que se poderia justamente afirmar serem livros de magia, embora um deles não passasse de 2 páginas rasgadas. Livros de magia eram raros e nem Mr. Segundos nem Mr. Honeyfoot tinham visto mais do que 2 ou 3 numa biblioteca particular. Em Heartfield,
Todas as paredes estavam forradas de estantes de livros e todas as prateleiras estavam abarrotadas de livros. E os livros eram todos, ou quase todos, antigos. Livros de magia. Bem, de certo muitos tinham encadernações modernas impecáveis, mas sem dúvida eram volumes que Mr. Norrell reencadernara. Parecia dar preferência a couro de bezerro sem adornos, com títulos impressos em elegantes letras maiúsculas prateadas. Inúmeros deles, porém, tinham encadernações antigas, muito antigas, com louvadas e cantos poídos. Mr. Segundos olhou de relance para as lombadas dos livros numa estante próxima. O primeiro título que leu foi Como Indagar a Escuridão e Entender Suas Respostas. Um livro descabido, observou Mr. Norrell. Mr. Segundo se sobressaltou. Não percebera que o anfitrião estava tão perto. Mr. Norrell prosseguiu. Eu aconselho a não refletir um só instante sobre ele. Mr. Segundos olhou então para o livro seguinte, as instruções de Belazes. Desculpe-me, conhece Belazes? Indagou Mr. Norrell. De nome, senhor, respondeu Mr. Segundos. Sempre ouvi dizer que tinha a chave para um monte de coisas boas, mas também ouvi dizer, e os especialistas concordam, que todos os exemplares de As Instruções foram destruídos há muito tempo. Mas aqui está um. E isto, meu senhor, é extraordinário. É maravilhoso. O senhor espera muito de Belazes, comentou Norrell. E no passado também pensei assim. Lembro-me de que durante meses dediquei 8 de 24 horas ao estudo de sua obra. Atenção que, devo dizer, nunca dei a outro autor, mas em conclusão é uma decepção. É esotérico quando deveria ser inteligível, inteligível quando deveria ser obscuro. Há coisas que não se deveriam incluir em livros para todo mundo ler. Quanto a mim, já não tenho Belazes em grande conta. Eis um livro de que nunca ouvi falar, disse Mr. Segundos. As superioridades de magia judaico-cristã, o que me diz dele? Ah, exclamou Mr. Norrell, é do século XVII. Mas também não o tenho em grande conta. O autor era mentiroso, bêbado, adúltero e tratante. Ainda bem que caiu no esquecimento. Ao que parecia, Mr. Norrell não menosprezava só magos vivos, avaliara também a capacidade de todos os mortos e concluíra que eram medíocres.